Bom dia a todos. Bom dia. Sempre é com muita alegria que aqui chegamos para mais um desafio nesse dia de domingo, que para alguns seria bonito se tivesse tudo azul, mas na verdade, tanto o azul como o cinza, cada um tem suas mensagens. E o cinza serve também para a gente meditar, repensar certas coisas e nos acalmar, não é? Então, a beleza está nos olhos de quem a vê. Se a gente quiser enxergar o belo se fará. Mas, se a gente quiser turbar nossa mente através dos olhares, também é possível, porque são escolhas que fazemos. Mas o ideal é que, num momento igual a esse, o melhor é enxergar sempre a beleza, independente das cores e dos momentos que se apresentam. É possível transmitir a beleza de cada um, pois cada um já traz dentro de si essa parte bela, mas que precisa ser mais reforçada, mais trabalhada. Hoje nós vamos conversar sobre o poder da mente, deixando claro aqui, meus queridos irmãos, que nós não vamos falar sobre o funcionamento do cérebro de uma forma técnica. Quem somos nós? Não foi preparado dessa forma. Não vamos aqui falar do cérebro espiritual como André Luiz, como Ivone descreve, como Sueli Caldas no livro Poder da Mente, como Joana, que fala tão bem dessa forma, o trabalho que o cérebro espiritual tem para colocar dentro do cérebro material todo o funcionamento. Mas vamos tentar fazer com que saiamos daqui com a nossa mente mais fortalecida. E antes de começar a apresentação, no livro No Mundo Maior, só para a gente dar uma entrada assim mais fortalecida, lá no capítulo que fala casa mental, o instrutor Calderaro divide essa mente em 3 estágios. É como se nós enxergássemos na nossa residência o telhado, os cômodos e a base. E lá no telhado ele diz que está o futuro, que é o superconsciente, casa das noções superiores. Nos cômodos, que é o presente, esse exato momento, nós temos o consciente, conquistas atuais. E o passado está na base, que é o subconsciente, residência dos nossos impulsos automáticos e daqueles passados que vêm de vez em quando no nosso pensamento, nos sonhos, nas intuições. Mas Jorge Andréa também, no livro Enigma da Vida, fala do outro lado da vida, coloca esses 3 patamares da mesma maneira, só muda o nome, coloca inconsciente puro para o primeiro, inconsciente atual para o segundo, inconsciente passado para o terceiro, e descreve que a gente tem o corpo mental, o perispírito e o corpo físico. Começando assim, por quê? Porque a gente já tem uma ideia da engrenagem tão perfeita que Deus colocou em nós. Então, quando ele fala no inconsciente puro e no telhado, que é o contato maior, ele está dizendo que Deus está em nós. Que no caso da terra, além de Deus, Jesus está em nós. Então, é como se a pureza, e é verdade, já tivesse em nós desde o primeiro momento, desde a primeira vinda aqui. Então, nós não podemos esquecer que
mesmo buscando Deus através das preces, do trabalho, Ele já está dentro de nós. E quando Ele fala no segundo patamar, que são as conquistas atuais, é para dar chance que a gente renove todo dia a nossa maneira de ser. Oportunidade que deve ser feita a cada minuto, a cada segundo. A gente tem chance de mudar tudo agora, não é esperar a próxima, porque nós não sabemos como será a próxima. Será que nós vamos deixar de novo que a próxima vire aquele passado, que a gente volte para a base na maneira de ser? Então, nós temos que trabalhar a nossa casa mental, e nada melhor do que trabalhar a casa mental pensando de forma mais amorosa. Vamos ver se está certo. Então, nós começamos com duas perguntas. Chico Xavier, não é? Eu prefiro aqui porque ele pergunta: como o poder da mente pode trazer o equilíbrio espiritual? E a resposta vem com Emmanuel dizendo: a mente é como uma antena que capta o que estamos sintonizando, o bem ou o mal. Depende de nós mudar a frequência. E lá no Livro dos Espíritos, para fortalecer mais ainda, diz assim: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. A letra A diz: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Na verdade, a deixa para o estudo está ali, no pensamento é um atributo. Por isso que falamos que não vamos dissecar o cérebro, vamos trabalhar o pensamento, que é um poder da mente. A mente tem vários poderes, tem a vontade, tem a intuição e tem a execução. Mas, nesse momento, é melhor abordar o pensamento, porque é ele que é a usina que vai mudar cada um de nós. É ele que vai fazer alavancar processos alternativos de evolução. É ele que vai tirar de nós o pessimismo. Porque se eu consigo trabalhar o pensamento, ali está o meu espírito, ali está a alma. Alguns autores dizem que, quando falam da mente, a mente é o espírito, é o sinônimo. Então, o poder do espírito, o poder da mente, porque é o espírito quem pensa, não é o corpo físico, nem o perispírito. Eles são só atributos para que o pensamento se organize no dia a dia. Então, nós vamos fazer o máximo possível para que esse pensamento seja bem melhor, bem mais refinado. E aí nós trabalhamos a afinidade da seguinte maneira: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia dos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe os pensamentos que atraem as forças de sustentação que lhe garantem essa tarefa no lugar em que se coloca. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem material do mundo, mas sem energia mental na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente.
É importante nós notarmos que ele fala que a mente recebe e espalha, que a mente trabalha de uma forma tão perfeita que a resposta é rápida. Então está no homem, está em nós, trabalharmos essa longevidade do pensamento. Vamos supor, quando fazemos uma prece, a prece, se não for sentida com um pensamento verdadeiro, ainda que sejamos inferiores em certas coisas, não vai sair de dentro do salão. A prece foi feita de abertura com a página, chamando atenção para que acordemos. Pois bem, se ela tivesse sido feita aleatoriamente, sem carinho, sem amor, não passaria de dentro desse salão. Mas com certeza ela foi tão distante que pode ter ajudado e ajudou alguém que está deitado lá distante daqui. As emanações fluídicas do pensamento dessa pessoa e das pessoas que aqui estavam se concentrando nessa prece ajudou nesse exato momento a pessoas que de repente queriam tirar sua própria vida. Ajudou pessoas a se alimentar da mesma forma que no vídeo Pedro, desalentado, não conseguia pegar um só peixinho, mas quando nosso mestre traz o amor envolve as águas e os seres surgem. É isso que a gente precisa fazer, mas isso só pode ser feito pela disciplina do pensamento. Aí alguém vai dizer: ah, mas era Jesus. Sim, mas era Jesus? É Jesus. Não falamos antes que os irmãos disseram que Jesus está lá na parte pura do nosso coração, que é o pensamento, que é a mente, que é o espírito? Então o que falta para que a gente faça a mesma coisa? Falta vontade, talvez. Falta exercício do pensamento. Nós precisamos tirar o pensamento do lugar comum. Nós precisamos fazer com que ele seja longo nas ondas que emitem, no bem que ele precisa ser feito. Precisamos tirar o bem que está dormindo em cada um, ainda tímido, porque o outro lado faz mais barulho. O outro lado sempre perdeu a batalha, gente, porque ela está dentro de nós. Quando nós reformamos intimamente, o que acontece? Não é tirar o que era de ruim e trazer o que é bom? Então, o bom sempre existiu e sempre venceu, mas teimamos em acreditar que uma minoria que grita muito alto tem mais poder. Não tem. São doentes do cérebro, da mente e do pensamento, que naquele momento, como nós já tivemos, preferem exercer a rebeldia contra Deus, mas na verdade é contra si mesmo. Então é preciso que a gente tenha, essa afinidade com esse mar que ele diz ali, envolto em um largo oceano de pensamento. O universo, os universos, como diz hoje os físicos quânticos, ele tem Deus em todos os seus espaços. Não tem espaço vazio, tem energias vibrantes e pulsantes. É um grande relógio que funciona perfeitamente e que reflete dentro de nós, nos pequenos relógios que temos no nosso interior. Mas, ao sintonizarmos com os erros, nós fugimos desse trabalho perfeito. E aí vem o sofrimento. E esse sofrimento espalha-se nesse lago, nesse oceano, e desarticula aqui ou ali. Nós temos a capacidade de, assim como falamos da prece que ajudou alguém lá distante, muito distante, nós temos a capacidade de sentir as dores de quem está lá do outro lado da terra, nesse exato momento, dormindo, sonhando, desdobrando-se, trabalhando no mundo espiritual. Nós temos a capacidade de receber deles
as informações positivas ou negativas, dependendo da nossa escolha, do nosso pensamento. Se o nosso pensamento tem que ser bem trabalhado, vamos citar pensamento o tempo todo, que é para acordar. Se o pensamento for claro, iluminado, as mensagens chegarão com mais facilidade. As mensagens dentro dos lares serão mais purificadas. Nós entenderemos uns aos outros só nos olhares. Muitos falam assim: no passado bastava meu pai e minha mãe olhar e eu já sabia. Mas isso pode ser feito hoje. Isso pode ser feito agora. O que está faltando? O refinamento desse pensamento. Porque quando o pensamento é bem trabalhado, o outro enxerga. Se ele sentir que está fazendo uma coisa errada, ele vai baixar os olhares, ele vai frear os impulsos. Mas se ele sentir que o outro emite um pensamento de desafio, às vezes pior do que o dele, não vamos conseguir nada. E é isso que está acontecendo hoje, em pleno 2022. Nós deveríamos estar melhores, muito, em todo sentido, e com o Consolador prometido, que está em nossas mãos, dentro do coração. Cada irmão que vem aqui se esforça de uma forma incrível para dizer assim: gente, acorda, olha o pensamento, olha o que vamos fazer essa semana que está começando. Vamos esquecer a que passou, a não ser trazendo o que foi bom, e o que foi ruim, vamos trabalhar. Então, muitos que vêm aqui, mesmo ler a página, mesmo fazer a prece, vêm no intuito de salvar a si próprio com os ensinamentos, mas também ajudar a salvação dos outros que os ouvem. E outros que estão lá fora agora no invisível, porque o som que sai daqui, se for sincero, do pensamento de cada um, do meu pensamento, está acordando vários seres do mundo espiritual que estavam dormindo, fora aqueles que vieram conosco, fora aqueles que tentaram nos atrapalhar, porque para chegar aqui não é fácil. Como diz Rosângela, saiu da coberta. Será que eu devo sair da coberta mesmo? Hoje é domingo, eu trabalho de segunda de tal hora até, e hoje que eu tenho tempo para ficar aqui pensando, por que eu vou sair de casa? Para que eu vou sair de casa? Alguém vai lá e faz por mim. Alguém vai lá e vai fazer uma prece, vai botar meu nome e tudo fica bem. Não fica, porque você não fez o exercício de jogar a rede e acreditar que quando ela voltasse cheia de virtudes, no caso dos peixes. Então a gente tem que pensar nisso. Cada um que hoje está no seu tempo, a gente passa pelo tempo ali, pelo outro ali, e vê as pessoas entrando, as crianças chegando, a gente tem que falar assim: graças a Deus você conseguiu tirar esse pequenininho da cama num domingo chuvoso, porque é difícil. Não vai aqui, gente, nenhuma crítica ao pensamento de quem não consegue, porque isso é uma conquista. Cada dia a gente tem que tentar fazer isso melhor. Continuando, ele diz assim: sabendo que a força mental é energia atuante e que os pensamentos são recursos objetivos, é imperioso reconhecer que a experimentação dos domínios do psiquismo exige noção de responsabilidade perante a vida, para que o êxito seja a resposta justa às indagações sinceras. Desde os tempos mais remotos, mesmo quando ainda primitivos e ignorantes, dispomos de um dos maiores poderes concedido ao homem pelo Criador. Trata-se da mente, expressão do espírito que encerra todo o potencial que cedo ou tarde desperta de um modo ou de outro, neste ou naquele campo, até que atinja a coletânea de conquistas que conduzirá o homem à sabedoria. É Emmanuel que fala isso através de Chico no livro Roteiro, que eu sugiro a vocês que vale a pena ter visitado. Podemos, portanto, deduzir
que os elementos ativos da nossa mente, do nosso campo íntimo, são pensamento e vontade. E que uma vez acessando esse campo íntimo, mesmo que apenas parcialmente, é o que a gente faz atualmente, podemos acionar esses elementos e criar condições para que a nossa mente se transforme e desenvolva o potencial nela em germe. Potencial esse que nada mais é do que o Cristo em nós. Como declarou Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Pois é o Cristo que vive em mim. Força mental atuante, responsabilidade. Às vezes, em cada parágrafo, em cada texto que nós lemos no dia a dia, tem palavras que gritam sobre nossos olhos, que chamam atenção mesmo não grifadas, mas estão grifadas dentro de nós. Porque cada um que lê aquele texto, que vem de irmãos amorosos do mundo espiritual, reforçando o que Jesus já havia colocado desde o primeiro momento que a terra é criada, cada um tem uma palavra que grita dentro de si. Uns é responsabilidade, outro é força mental, outro é sabedoria, outro é pedido de socorro, ou às vezes pessimismo, desalento, tristeza. Mas essa parte a gente deixa para depois, porque atualmente, e os atualmente são atualmente sempre, porque a doutrina do Cristo, ela transcende. Ela é tão atual que a gente não sabe ainda como manejar o mecanismo desse ensinamento. Ela é tão perfeita para o futuro que a gente tem dificuldades de grifar os pensamentos e as palavras dentro de nós. Então, quando falo de responsabilidade, nós sabemos que somos responsáveis para muitas coisas, mas nós sabemos que não temos responsabilidade para outras. E é justamente essa outra e essas outras que estão no ensinamento do Cristo, que estão nos livros maravilhosos que são manuseados por nós, que estão nas falas de todos que aqui vêm, de todos que ali falam nos outros tempos, mas não tem exercício dessa responsabilidade. Daí a tristeza e o sofrimento, o desalento e o descrédito das coisas que estão acontecendo atualmente. Porque as pessoas chegam ao ponto de tristemente dizer: não acredito que o homem possa ter evoluído a ponto de criar esse ou aquele remédio, essa ou aquela saída, esse ou aquele veículo, esse ou aquele objetivo maior, porque o tempo é muito pequeno. Não é possível. No tempo da minha avó, no tempo da minha bisavó, era mais interessante porque levava 30 anos para se conhecer uma resposta. Mas hoje, que leva 10 dias, as pessoas não acreditam. Então não acredita em Deus. Simples. Quem não acredita nas coisas atuais, na evolução atual, no pensamento atual, não pode ter Deus como o Pai maior. Porque a evolução, gente, que a gente acha tão incrível hoje em 2022, no mundo espiritual ela está bem atrasadinha ainda. É verdade. No mundo espiritual as coisas já acontecem de outra forma. Mas aí vocês vão me falar: mas é no mundo espiritual? Mas o mundo espiritual está aqui. Nós entramos e saímos nele o tempo todo. Agora mesmo, quando pensamos, estamos no mundo espiritual. Agora mesmo, quando imaginamos que amanhã vai ser melhor, é de lá que vamos trazer as informações. O homem descobre. Olha só, Deus é o Criador. O homem descobre. Mas descobre o quê? O que está encoberto. Então, tudo que acontece aqui de maravilhoso, e é maravilhoso, tecnologia atual, onde as crianças saem do ventre da mãezinha com o celular na mão, porque traz o celular invisível. Isso é verdade, não tem surpresa. Meu Deus, meu neto, meu filho, meu sobrinho, com
alguns dias, já dá uma olhadinha para a telinha que papai e mamãe estão no hospital falando com o outro e parece que ele já sabe, ele sabe. Por que sabe? Porque já aprendeu no mundo espiritual, depois de passar por aqui várias vezes, vai voltar. Muitas das tecnologias. Então, quando hoje a gente vê o telão, a telinha, quase que fazendo tudo dentro de casa, em 1947, está lá no livro de André Luiz, e a gente falava que é alegoria, que não, isso não pode ser, é ficção. Nem vou ler esse livro, é mentira. Quando Dona Ivone descreve, através de Camilo, o olhar daqueles vales tenebrosos, lá tem telões. A pessoa sentava numa poltrona e lia todo o pensamento, sem sair de lá. Tem um momento que aquelas pessoas que tiraram a própria vida estão no salão com 200 espíritos escolhidos para fazer aquele teste, apenas para de lá olhar o que acontece aqui, vivenciando nesse exato momento. É como se ele tivesse renascido. Gente, isso é em 1920. 1920. E hoje eu estou em 2022 duvidando que um remédio cura ou ameniza uma doença tal. Isso é por quê? O pensamento está atrofiado, está parado, está andando bem devagarinho, porque a gente sabe que a evolução existe e ela, queira ou não, mesmo quando eu não saio da minha cadeira, estou evoluindo, porque o pensamento não me deixa ficar parado, nem que seja para pensar bobagens, mas ele vai. E aí que está o grande lance. Não vamos pensar bobagem, vamos fazer como esse nenenzinho que sai do ventre e acessar rapidamente essa tecnologia que está dentro de nós. Não é maravilhoso você sair agora e conseguir falar com alguém distante, amenizar o sofrimento de alguém distante só num toquezinho? É claro que é. Antigamente, e aqui tem os antigamente, eu sei, igual a mim, os antigamente, quando saía domingo, tinha que marcar sexta-feira no Colégio São Gonçalo, no colégio tal, no colégio tal, com uma pessoa para encontrar domingo. E se nesse intervalo alguma coisa acontecesse de papai falar, você não vai, o outro ficava esperando de mão abanando. Não tinha celular, não tinha nem aquele telefone gigante para falar assim, olha, deu ruim, não vou. Não fiz a lição de casa, não vou poder sair. Isso valia para homem e para as mulheres, para os meninos e para as meninas. Não pode sair. Quantas vezes eu ouvi falar, não vai. Não vai. Mas fulano está lá, fulano. E aí a cara grande segunda-feira para explicar. Então hoje não. Hoje você faz selfie e fala, não vou poder ir. É fácil. É melhor a gente conversar daqui mesmo, que aconteceu isso e aquilo. Aí as pessoas não acreditam que isso é verdade. É verdade, o pensamento evoluiu. O pensamento está evoluindo. Nós estamos redescobrindo a nós mesmos. Nós estamos descobrindo o que está encoberto. Energia criadora. O pensamento é para nós amplo assunto para o estudo, pois muitas das teorias são obscuras do ponto de vista materialista. No Espiritismo, temos uma visão de pensamento como uma força criadora. Através dele podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Basta escolher. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciar dele. Por isso o estudo do pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. Entender o quanto o pensamento pode influenciar na vida material e espiritual pode nos ajudar a controlar e vigiar sobre o que andamos pensando. Quer dizer, vocês devem notar que praticamente os textos são repetitivos, propositalmente, por eles que nos amam. É uma espécie de, por favor, me dê a mão, sai de dentro do poço, sai de dentro do buraco. Que muitas pessoas pedem socorro, mas na hora que o socorro chega, ele finge que dá a mão.
porque está tão habituado a ser cortejado no sofrimento. Gente, é verdade. Tem gente que se satisfaz com o sofrimento fingindo que quer sair dele, porque é a única maneira de eu ser olhado. Essa é a única maneira de papai me abraçar, de mamãe me abraçar, porque eu estou sentindo uma dor que eu gosto de sentir. Eu não quero mudar o meu nível de pensamento, porque se eu sair desse pensamento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que repensar atitudes, eu tenho que ajudar aqueles que estão me abraçando e estão desesperados com o meu sofrimento, mas eu estou tão acostumado com ele, que às vezes é melhor ficar com ele o tempo todo. Então eu não vou acreditar nisso, não vou acreditar naquilo que é tão atual, porque senão eu perco a atenção, quando a atenção não precisa disso. A atenção precisa ser de forma evoluída, arejada, pensamento transparente, mais límpido. Olha, nós estamos hoje o tempo todo higienizando as mãos, que era uma coisa normal desde há muito tempo, mas foi reforçado agora porque a vida falou bem assim: lavem as mãos, lavem os olhos para enxergar melhor, lavem os ouvidos para ouvir melhor. Isso está no Evangelho. Cuidar do corpo e do espírito. Mas nós, trabalhando esse nível de sofrimento, nos encostamos nas nossas cadeiras, nas poltronas confortáveis e falamos: sofrer é melhor, porque assim eu sou cortejado por Deus. Cortejado por Deus. E a gente chega ao ponto e aqui não vai nenhuma crítica a nenhum de nós, nem a mim, nem a vocês, de na hora da prece falar um assim seja tão forte que é: Deus, ou faça ou eu vou dar um jeito. Não é? O melhor é o graças a Deus, se for possível, assim seja, mas sempre deixando assim, reconhecendo que a vontade é dele, e a vontade de Deus, não é nossa. O que temos é o que necessitamos, mas poderia ser melhor, e pode ser melhor. Não vamos perder tempo com o nosso pensamento negativo e sair daqui hoje, domingo, enfeitar nossos lares de flores e de amores. Não vamos perder tempo, gente. Não dá mais. A seleção está sendo feita desde 2000 e X anos, quando ele aqui esteve. Ela não é da agora, de 2020, 1900 e alguma coisa, não. Quando Jesus toca a terra fisicamente, começa a separação do joio e do trigo. É ali. Ele só vem dizer assim: olha, agora é realidade. Agora chegou o momento de vocês repensarem. Tanto que lá naquele momento o pensamento foi ouvido. Quando Jesus olha, toca, fala e trabalha aquilo que ele está dizendo, muitos compreenderam, outros não. E os outros podem estar aqui no salão, ali fora. Mas agora nós chegamos ao grande momento. O Consolador prometido por ele, amorosamente: vou pedir a meu pai, paizinho, porque lá não fala pai, paizinho, para mandar o Consolador, porque vocês estão desconsolados, vocês estão tristes, mesmo sabendo que tem uma usina de força fantástica dentro de si, que é Deus, o inconsciente puro, o futuro que se forma no presente. E vamos lá. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Veja bem, o homem pode ser considerado pensamento que exterioriza. Nós somos aquilo que pensamos. Nós formamos nossos futuros. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. Pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não a elaboração cerebral do corpo.
Sendo o espírito o agente da vida, os intricados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que reveste o conteúdo de que se faz portadora. Se alguém discordar, discorde de Joana de Ângeles. Só estou repassando o que a Joana diz tão lindamente. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza. Vamos imaginar. Quer mudar? Vamos mudar o nosso futuro? Vamos mudar a nossa residência espiritual que está nos aguardando? Basta repensar e refazer. Porque se eu sou o pensamento, se onde eu estou o coração está, quando eu voltar para a parte espiritual, que pode ser a qualquer momento, espiritualmente, que fisicamente, fica tudo aqui para refazer a terra e servir de alimentação futura, porque é assim que funciona, é um ciclo, a parte material. Mas se eu quero ter uma residência maravilhosa no mundo espiritual, eu tenho que construir aqui. Joana diz ali isso. E os outros também disseram, os outros irmãos, Emmanuel, etc e tal, Ivone. Se eu quero, ao transpor o umbral é um portal, não é uma região onde sofrimento X, é se você quiser, e começa aqui. O umbral não está nos aguardando no mundo espiritual, ele começa aqui, a estrada é aqui. Se eu quiser passar nesse portal apenas por um dia, eu consigo, basta mudar o pensamento, mas eu posso ficar milhares de anos tentando passar, graças ao pensamento. Então o sofrimento e a alegria dependem de nós. Se eu quero, mais uma vez, morar num bairro melhor, ter uma casa melhor, ter os meus afins, lembra da afinidade lá no início? A afinidade mais refinada e a sintonia melhor? Vamos mudar agora. Não é demagogia, nem porque hoje é domingo, dia de estudo, gente. Porque todo dia é dia de estudo, todo dia é dia de mudar. Cada um de nós escolheu ser alguma coisa, estar alguma coisa. Estar advogado, estar presidente, estar varredor, estar... Cada um, menino ou menina. Mas por que não pegar essa riqueza que foi escolhida, esse talento e esses talentos e refiná-los, melhorar a capacidade de ser? Porque aí quando eu voltar ali para o mundo espiritual, eu vou reencontrar A, B, C e D que está aqui comigo, fora que estão lá pedindo que eu volte. Porque da mesma forma que eu choro porque eu tenho as sensações de tristeza daqui para lá, de lá para cá tem alguém falando, vem, aqui é melhor. E olha que se estiver melhor é verdade. Depende de quê? Dele também ou dela, deles, repensarem, reformular esse pensamento. E, concluindo, ele diz assim, o pensamento é criador. Esse é Leon Denis que fala no livro, pelo menos, do ser e do destino. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço, os germes dos seres do mundo, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar, para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a imensa multidão humana. Não foi sem razão que na antiguidade um oráculo recomendava: conhece-te a ti mesmo. Que um filósofo grego insistia: conhece a ti mesmo. Que Santo Agostinho afirmava: o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Então, o pensamento é criador, o pensamento reativo, o pensamento está em todos nós,
como ele diz aí, Leon, que é muito poeta, no orador, seja de que tipo de orador esteja naquele momento. O professor é um orador. A pessoa na empresa, quando está falando para aqueles irmãos que estão trabalhando com ele, é um orador. A pessoa, quando está num templo, seja ele qual for, pode ser um orador. Dentro de casa, mãezinha, paizinho, avô e avó, tio e tia, pode ser um orador. Mas para que isso aconteça de uma forma positiva, tem que refinar o pensamento. E é por isso que ele diz: conhece a ti mesmo. O maior desafio que está em nós é conhecer a nós mesmos. O maior medo é trancar dentro do nosso quarto e abrir a nossa mente e falar: eu ainda faço isso, eu ainda gosto daquilo, eu ainda olho os outros da seguinte forma, eu ainda, se tivesse poder, faria ou não faria. Por isso que ele diz: conheça-te a ti mesmo, porque só assim a gente vai ter a chance de saber, quando Jesus coloca carinhosamente para nós: diga onde está seu pensamento, que aí estará seu tesouro. É verdade. O tesouro é o coração, o tesouro é a mente, o tesouro é a atitude de cada um. Onde meu pensamento estiver, eu sou aquilo que penso. Se eu quiser melhorar, se eu quiser ter uma profundidade melhor, uma tranquilidade momentânea, porque somos ainda caminhantes, se eu quiser ter humildade, paciência, se eu quiser ajudar alguém através da caridade, eu preciso ter amor no pensamento. E olha, gente, nós temos amor no pensamento, só falta colocar em prática. Que a gente consiga sair daqui hoje com o pensamento mais límpido possível, com uma água cristalina que cai sobre nós, como as bênçãos que descem sobre nós o tempo todo, vindo de Deus, de Jesus e dos Espíritos superiores. Esse mar que nos envolve, cheio de energias boas, que a gente escolha as energias boas através do pensamento e que essa energia seja sempre amor, amor e amor. Ótima semana, ótimo restante de domingo para todos vocês, de coração.